Mais uma etapa da revisão da matéria de latim. Particípio presente. Então, primeiro comecemos com o que é um particípio. O particípio, em latim, participium, é assim chamado porque participa da natureza do adjetivo e do verbo. Então, a gente poderia dizer que o particípio ele tem algumas características iguais do adjetivo e algumas características iguais do verbo. E por isso é também definido como adjetivo verbal. Então, isso vai nos ajudar a entender como é que se traduz um particípio presente, que não é exatamente igual ao particípio presente que nós temos em português. Assim como o adjetivo possui gênero, número e caso, o adjetivo, lembrando, é aquela palavra que você atribui uma característica a um substantivo. Pode ser a cor, pode ser o tamanho, tudo isso é adjetivo, é uma característica, uma qualidade. Então, assim como o adjetivo, o particípio vai possuir gênero, ou seja, pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser neutro. Número, pode ser plural, pode ser singular. E caso, ou seja, pode ser nominativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo. Então, todas essas três características igualzinho do adjetivo, o particípio vai ter. E, assim como o adjetivo, ele concorda com o nome ao qual se refere. Então, por exemplo, num dos exemplos que eu coloquei aqui, vivens é particípio. Está concordando aqui com homo. Por quê? Os dois singulares, os dois masculinos, os dois nominativo. Então, gênero, número e caso, que está funcionando como um adjetivo. Assim como todos os adjetivos, o particípio pode exercer na frase a função de atributo, que é quando o adjetivo dá uma característica, né? De nome do predicado, que é quando essa característica está unida por um verbo de ligação, em geral o verbo ser. De complemento predicativo e pode ser substantivado. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos. O particípio funcionando como adjetivo, como substantivo e como verbo. E como foi dito aqui, ele participa das duas naturezas, seja de adjetivo, seja de verbo. Particípio como adjetivo. Gloria Dei vivens homo. É uma frase de Santo Irineu de Lyon. Pode ser traduzida como a glória de Deus, Gloria Dei. É, que na frase em latim está subentendido, o homem vivente. Então, veja que vivente está dando uma característica à palavra homem. No latim, vivente, particípio presente, nominativo singular, concordando com homem. Então, veja que o particípio aqui funciona nessa frase como adjetivo. Particípio como substantivo. Coloquei um versículo aqui, uma frase de Jesus. Ego veni ut non videntes videant, et videntes cetifiant. O que significa esse versículo? É Jesus falando lá no capítulo 9 de São João. Eu vim para que os não videntes vejam e os videntes se tornem cegos. Eu traduzi aqui como não videntes e videntes para ficar claro que é um particípio no latim. Literalmente, non videntes videant et videntes cetifiant. Porque, obviamente, quando a gente vai traduzir para o português, você opta não por um particípio igual do latim, mas você muda a palavra, por exemplo. Eu vim para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Em geral, se traduz assim. Mas, em latim, nós vemos aqui está o particípio funcionando como substantivo. Assim como o verbo, o particípio possui tempo. Então, já tínhamos visto aqui as características que ele tem igual do adjetivo, ou seja, ele tem gênero, número e caso. E assim como o verbo, ele pode ser presente, perfeito ou futuro.
Nós temos aqui particípio presente, que é o que estamos estudando agora, é o presente, mas tem também o particípio perfeito e o particípio futuro. Só que esses tempos do particípio, eles não têm valor absoluto, não é igual ao tempo do verbo. Se o verbo está no presente, significa que aquela ação aconteceu no presente. Se o verbo está no passado, significa que aquela ação aconteceu no passado. Se o verbo está no futuro, significa que aquilo irá acontecer no futuro. No caso do particípio, não. Nós vamos ver que o particípio presente significa que aquela ação descrita pelo particípio ela é contemporânea. Não significa necessariamente que é no presente, como será visto mais adiante. Aqui um exemplo. Discípulos studens ad examen successum habet. O aluno que estuda para o exame tem sucesso. Então, nós vemos que, como eu disse, o particípio presente é contemporaneidade, expressa uma relação de contemporaneidade. Então, nós vemos que estuda, está no presente, é contemporâneo ao verbo tem. Então, vamos aqui, funções do particípio. Quando forma uma subordinada, como nós vimos aqui, que nós temos uma frase subordinada, que estuda para o exame. O particípio presente indica a relação de contemporaneidade com o verbo da frase principal. O particípio passado de anterioridade e o particípio futuro de posterioridade. Então, essa relação é relativa, é em relação ao verbo da frase principal. Não é igual aos tempos verbais, que são absolutos, no caso do latim. Mais à frente a gente vai ver o que isso significa. Então, aqui, os particípios presentes dos verbos latinos terminam em NS e se declinam como prudens, prudentes. Tá aqui no ablativo singular termina em E, quando funcionam realmente com força de verbo ou quando substantivados. Termina em I quando funcionam como adjetivos. Mas aquilo é mais para quem for escrever em latim. Para quem for ler em latim, já vai estar lá no jeito. Basta bater o olho e ver. Você viu um I, pode ser dativo, pode ser ablativo singular. Você viu um E, necessariamente é ablativo singular. Aí a gente vai saber que ele está funcionando como adjetivo. Nos particípios, o genitivo plural é quase sempre em I1. Então, funciona assim, como prudens, prudentes, terceira declinação. Como se traduz o particípio presente? Tem 3 formas de se traduzir o particípio presente. Isso é muito importante entender, que a gente vai olhar a forma que fica mais adequada para a frase que se está traduzindo. Primeira forma de traduzir particípio presente, com o particípio presente português. Então, está aqui, por exemplo, amans, vai traduzir por amante. Laudan, se fosse, né? Louvante. São essas palavrinhas em português que terminam com ante ou ente. São essas que são particípio presente em português. Só que nem sempre vai ser possível traduzir dessa forma, mas é uma possibilidade. Então tá lá, amans, a gente traduz amante. É uma tradução possível. Segunda tradução possível, com um gerúndio simples. E é importante, caso o particípio se refira ao sujeito. Então, por exemplo, se amans está se referindo ao sujeito da frase, se pode traduzir por amando. Com uma subordinada relativa indicando contemporaneidade. Essa é a terceira forma de se traduzir. O que significa contemporaneidade? Está nesse quadro. Se o verbo da frase principal está no passado, qualquer dos tempos do passado, o verbo do particípio presente, na hora de você traduzir, se tiver lá, amans, vai traduzir como imperfeito, aquele que amava.
Porque contemporâneo ao passado, nós temos o imperfeito. Contemporâneo ao presente, se o verbo da frase principal estiver no presente, a gente vai traduzir por presente também. Aquele que ama. Se o verbo da frase principal estiver no futuro, o verbo da frase subordinada, na tradução, também estará no futuro. Aí é importante prestar atenção, porque o português, no futuro, às vezes, por ser subordinado, ele escolhe botar futuro do subjuntivo, que não tem no latim, né? Então aí você testa o futuro do indicativo. Se ficar esquisito, teste o do subjuntivo, que pode ser o caso, porque o português tem esse tempo verbal. Então aqui um exemplo. Manducantes non fames abuistis. Manducantes é particípio presente, nominativo plural. Então é o sujeito plural, que aí eu optei por traduzir com essa terceira aqui, como uma subordinada. Manducantes, aqueles que comiam. Non fames abuistis, não tiveram fome. Abuistis está no tempo perfeito. Então, perfeito é passado, certo? Como é que eu traduzo, se o verbo principal está no passado, como que eu traduzo a subordinada? Como é que eu vou traduzir o particípio? Como imperfeito. Então, por isso que comiam no imperfeito. Porque o verbo da principal, non fames abuistis, é a frase principal. Então, a subordinada a gente vai traduzir como imperfeito, igual está aqui. Manducantes non fames abetis. Então, vemos que o verbo está na segunda pessoa do plural, indicativo presente. Se o verbo está no presente, significa que o particípio a gente vai traduzir no presente. Então, manducantes vira aqueles que comem. Presente. Presente, presente. Como está aqui. Porque o particípio presente significa contemporaneidade. Manducantes non fames abebitis. Então, abebitis. Futuro, segunda pessoa do plural futuro. Manducantes vai ser também futuro. Aqueles que comerem. Vemos que aqui está futuro do subjuntivo por uma característica do português, porque o português, nas subordinadas, ele gosta de colocar aqui, no futuro do subjuntivo. Mas é futuro. Futuro contemporâneo é futuro. Não terão fome. Porque se a gente colocasse como futuro do indicativo, seria aqueles que comerão não terão fome. Soa estranho. Contemporâneo é futuro, é futuro. Nesse caso aqui, futuro do subjuntivo. Então, repetindo. Primeira forma de traduzir. Amante. Segunda, amando. Terceira, aquele que ama. Ou que amava, ou que amará. Dependendo da relação de contemporaneidade. Então, vai depender do verbo da frase principal. Aqui alguns exemplos, retirados da Sagrada Escritura. Angelus Domini insomnis apparuit ei dicens, Iosef fili David, noli timere accipere Mariam. Então, versículo lá do Evangelho da Infância de Jesus. Angelus Domini, o anjo do Senhor, insomnis, em sonho, apparuit ei, apareceu a ele. Dicens, como que a gente pode traduzir dicens? Dizente, que é particípio presente em português, dizendo, se dicens se refere ao sujeito da frase, ou aquele que diz. Nesse caso, dicens é melhor traduzido por dizendo. É sempre bom ter em mente esses três tipos de tradução, que aí você tenta encaixar qual que é melhor. Dizente, dizendo, aquele que diz. Igual lá, amans. Amante, amando, aquele que ama. Jesus audiens,
ait non est opus valentibus medico, sed male habentibus. Então, aqui nós temos 3 particípios. Veja que como esse tipo de palavra é muito usado em latim. São 3 particípios. Audiens, valentibus e habentibus. Ou Jesus ouvindo. Aqui, eu esqueci, já coloquei aqui a resposta, né? Porque como que você pode traduzir audience? Ouvinte, ouvindo, ou aquele que ouve. Coloquei aqui, ó, participe presente, ouvinte. Gerúndio se referir ao sujeito. Então está se referindo, né? Não é Jesus que ouviu? Então pode ser gerúndio simples, ouvindo, que é o que eu escolhi aqui, ouvindo. Ou com uma subordinada relativa indicando contemporaneidade. Lembrando, contemporaneidade, se o verbo principal estiver no passado, o contemporâneo é o imperfeito. Se o verbo principal estiver no presente, contemporâneo é o presente. Se o verbo estiver no futuro, contemporâneo é o futuro, seja do indicativo ou do subjuntivo, porque o português tem futuro do subjuntivo. Então, Jesus ouvindo disse: não é obra para o médico valentibus. Valentibus essa aqui é aquela frase que Jesus diz assim, que não veio para os que estão sãos, mas para os que estão doentes. Só que são, ele não é particípio na língua portuguesa. Então, eu tentei adaptar aqui para ficar mais fácil a nossa tradução, para se entender claramente que se trata de um particípio. Eu não quis colocar um sinônimo que não é particípio, nem em português. É obviamente que numa tradução séria se colocaria um sinônimo, porque uma coisa é o que está em latim, outra coisa é como a frase é escrita em português. Deve seguir as regras do português. Mas se fosse um particípio presente, sanantes. Não é? Muito estranho, né? Não é obra para o médico os sanantes? Não. Sanando também não faz sentido. Até porque não se refere ao sujeito da frase. Então só pode aqueles que são sãos. É uma subordinada. Como o verbo da principal está no presente, presente significa que a subordinada vai estar no presente. Aqueles que são sãos, ou seja, sãos nos dias de saudáveis, aqueles que são saudáveis. Não é obra para o médico aqueles que são saudáveis, mas como que a gente vai traduzir? Habentibus, como particípio presente, doentes. Gerúndio, doendo, não é porque habentibus não se refere ao sujeito. Ou como a subordinada, aqueles que doem. Aqui eu quis usar a mesma malehabentibus, aqueles que têm males, né, por assim dizer. Eu quis usar a mesma palavra, o mesmo verbo do anterior, mas obviamente se fosse uma tradução séria não se usaria aqueles que doem, que não faz sentido, né? Seria aqueles que estão doentes. Mas veja que doentes, então o particípio presente em português, ele funciona bem aqui. Não é obra para o médico aqueles que são saudáveis, mas os doentes. Outro exemplo aqui. Verum tamen ecce manus tradentis me mecum est immensa. É um versículo, uma frase de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 23. Contudo, verum tamen, ecce, eis, manus tradentis me mecum est immensa.
Eis que a mão, manos, tradentes, aqui nós temos um particípio, aqui o NT. Aqui. Como traduzir tradente? Lembrando que é tradentes me. Particípio presente seria me entregante. Não existe, não tem como. Gerúndio, me entregando. Também não faz sentido. Como subordinada, aquele que me entrega. Lembrando que o verbo da principal está no presente, logo, aqui o contemporâneo, particípio presente, contemporâneo de presente, é presente. Contudo, eis que a mão daquele que me entrega está comigo à mesa. A tradução seria assim. E um outro versículo, Adissimilabitur viro sapienti qui edificavit domum suam supra petram. Será comparado a dissimilabitur viro sapienti. Então, viro sapiente, viro é homem, sapiente, aqui está em dativo, me parece, viro sapiente. Como a gente vai traduzir? Particípio presente, homem sapiente, lembrando que sapiente existe em português, embora se use mais sábio, mas sapiente é uma palavra da língua portuguesa também. É possível, será comparado a um homem sapiente ou a um homem sábio. Sabendo não é possível, porque não está no nominativo, não se refere ao sujeito. Então, sabendo não pode ser. Aquele que sabe será comparado a um homem que sabe. Fica estranho, né? A um homem que sabe que edificou a sua casa sobre a rocha. Não faz sentido. Então, a alternativa correta é da primeira forma. Será comparado a um homem sapiente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, tenha sempre em mente, qualquer verbo que tiver particípio presente, ele pode ser traduzido dessas três formas. Como particípio presente, que em português tem essas duas terminações, como gerúndio simples, que em português termina com essas três letras, né? Ando, endo ou indo, ou como uma subordinada relativa indicando contemporaneidade. Contemporaneidade, se o verbo da principal está no passado, o verbo do particípio que você vai traduzir vai para o imperfeito. Se o verbo da principal está no presente, a sua tradução do particípio vai para o presente. Se o verbo da principal está no futuro, o verbo do particípio que você vai traduzir vai para o futuro, seja indicativo, seja subjuntivo.